Vamos ler, sentir a mensagem juntos, e aí no término a Kátia vai fazer a nossa prece inicial. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba como indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que não são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces do nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos planos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado, que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Vamos à nossa prece. Graças a Deus, nesse momento, Senhor Jesus, amado Mestre, estamos aqui reunidos para mais uma reunião fraterna, onde vamos poder beber dessa fonte de conhecimento que traz a nossa amiga nutricionista, para que possamos nos nutrir também espiritualmente. Abençoa cada um de nós, Senhor, aos amigos também desencarnados que aqui se encontram, e que possamos ter uma reunião de muita fraternidade, de muito amor, iluminando a companheira que vai falar, vai nos trazer esse conhecimento tão importante. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, eu achei que foi muito oportuna a mensagem, mas não quero fazer nenhuma outra, assim, nenhum acréscimo. Já queria passar a palavra para você, Luciana. Bárbara quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer? Pode? Por favor. Bom, tá. Boa tarde, pessoal. Me chamo Luciana Gomes, eu sou nutricionista e terapeuta nutricional, né? E aí encontrei esse artigo, encontrei outros, mas esse me chamou mais atenção. E puxei a sardinha para minha área, né? Mas acho que vai ser bem interessante a troca. E agradeço, né, a oportunidade de estar aqui nesse primeiro journal da doutora Marlene Nobre.
e que ela esteja aqui comigo para me auxiliar aqui nesse momento. Então, o artigo que eu vou apresentar, o título traduzido, né, Alimentação Consciente, conectando-se com o self sábio, com o self espiritual, é de 2 autores, o Christeler e o Jordan, tá? Ele foi publicado em 2018, nessa revista Fronteiras em Psicologia. E eu separei, assim, tentei fazer de uma forma que fosse mais tranquilo para entender, especialmente para mim, tá? E espero que vocês também consigam, mas enfim, a gente pode ir conversando. Deixa eu só colocar aqui meu tempo, tá? Então, os autores, eles trazem, né, o porquê desse estudo. É um grupo que trabalha com atenção plena, então mindfulness, né, e eles, fizeram um trabalho anterior, então esse estudo aqui, ele faz parte de um trabalho maior. E nesse trabalho em específico, eles trouxeram essa questão da atenção plena voltada para a alimentação, né. Então, entendendo que a obesidade, ela é uma epidemia, digamos assim, ou uma pandemia, se a gente pode dizer assim, o um dos primeiros, o principal tratamento que a gente tem, são as dietas, né, restritivas. E elas são baseadas ali em regras externas, na restrição, e levam muitas vezes ao julgamento, julgamento de si, julgamento da comida, né, e isso acaba causando sofrimento, acaba levando muitas vezes também à compulsão alimentar, né, e por si só, a obesidade e a compulsão alimentar, que são, fatores relacionados à dieta restritiva, já causam um sofrimento para o indivíduo, né. Então esses autores, eles levaram ali, né, levantaram uma proposta de que um programa de treinamento em consciência alimentar baseado em mindfulness, né, então atenção plena, eu vou usar esse termo, tá, das outras vezes que a gente estiver conversando. Então esse treinamento como alternativa às dietas restritivas. Então eles trazem a hipótese de que experiências espirituais realizadas durante a prática meditativa, elas podem modular ali links mais primitivos no nosso cérebro, tá? Relacionados a comportamentos de sobrevivência, como por exemplo, o comer. Porque a fome, a gente é um instinto, né, algo instintivo, está relacionado à nossa sobrevivência, então comer estaria também atrelado a isso. E por isso esse programa de treinamento, seria uma alternativa às dietas restritivas e às regras externas, e ele estimularia a autorregulação, a sabedoria interior e a qualidade de vida. Então, o conceito central desse treinamento é a conexão com o self sábio, tá? Ou eu sábio, que é a nossa capacidade interior de tomar decisões complexas de forma calma, ponderada, mais tranquila, ao invés de reagir ali automaticamente às emoções ou então a regras externas, porque muitas vezes o nosso comer é uma reação, né, a gente reagindo a algo que está acontecendo externamente. Então, é o aspecto ali do self que a atenção plena, ela ajudaria a acessar, pra guiar a autorregulação, tá. Os autores dizem, né, que isso acontece e a gente tem o trabalho já na literatura mostrando que isso acontece porque com essa prática de atenção plena, a gente teria um maior acesso a essas partes do cérebro que podem melhorar a regulação e o bem-estar. Eu estou olhando para cá, gente, assim, porque eu estou vendo vocês, tá? Mas a câmera está aqui. Podem ali melhorar a autorregulação e o bem-estar, né?
E essa parte seria o córtex pré-frontal, né, que é o centro de controle executivo do nosso cérebro e que permite, assim, que a gente pare, que a gente respire assim, a gente faça escolhas mais alinhadas com os nossos objetivos de longo prazo, em vez de ceder ali a impulsos, né, do momento, a agir no automático. Então, nesse contexto da alimentação, o eu sábio, que é aquela voz interna que diz, por exemplo: eu estou realmente com fome agora?", ou "Esse terceiro pedaço de doce ainda me dá prazer?". Essa voz interna, ela seria, né, ativada, ela estaria presente, e assim ele nos ajudaria a desenvolver e estabelecer padrões alimentares mais sustentáveis, com flexibilidade, baseado no olhar para dentro, né, no autoconhecimento, que é um caminho que muitas vezes não acontece quando a gente está falando ali de dietas restritivas. Então, essa seria a como funcionaria esse treinamento, né, quais seriam os efeitos dele. Então, os autores trazem que essa conexão com o eu sábio, ela se dá, numa relação hierárquica, sabe, na qual primeiro a gente vai ter ali a prática da atenção plena, ensinando a observar e desacelerar, né, a reatividade emocional, então a gente não reagiria impulsivamente, né, automaticamente. E aí, não reagindo às nossas emoções, às nossas, eh, a aos pensamentos que a gente tem, mas sim observando esses pensamentos, observando as emoções, observando os momentos de exagero, de compulsão, sem julgar ou então a reagir, né, a eles, ou a partir deles. É como se essa prática ela fosse um interruptor de silêncio. Então a gente está ali naquela confusão, num sofrimento, e praticando a atenção plena, a gente conseguiria, interromper essa confusão toda. E isso levaria a uma desaceleração da reatividade emocional, então a gente não agiria por impulso. E essa desaceleração desbloquearia o bem-estar espiritual, acessando o eu espiritual. Então, quando a gente, se desconecta dessa guerra, dessa confusão mental ali, que muitas vezes é crônica, então ao longo de anos, isso acontece, né, e essa guerra que impede ali da gente ver qualquer coisa além do problema, seja o problema, com a comida, pensando: "Eu não devia ter comido isso", eu estou trazendo alguns exemplos, né, não sei se alguém vai se identificar, mas eu me identifico com alguns, né. "Ah, eu falhei, minha dieta acabou", ou então é uma guerra com o corpo, no qual vem pensamentos, né: "Eu odeio meu corpo, eu sou fraco, eu não vou mudar, eu não consigo". Ou até mesmo com as emoções, né, eu estou com raiva, eu preciso comer para me acalmar, e depois isso traz uma culpa. E quando esse interruptor de silêncio ele é acionado, é nesse silêncio que a gente pode, sair dessa guerra mental, dessa confusão, e finalmente ver o horizonte, né, e lembrar que tem um destino, que tem um significado, um propósito que a gente precisa encontrar. E é aí que se dá a conexão com o eu sábio, tá. E esse eu sábio com a sua capacidade de realizar melhores escolhas. E quando a gente está falando aqui no acesso ao eu espiritual como fonte de significado, propósito e paz e calma interna, né, que vai abrir essa conexão para o eu sábio, para essa sabedoria, a gente está falando em significado, que é ali sentir, que a sua vida tem um propósito, que seus esforços importam, que você tem um objetivo. Então é o oposto da gente se sentir, à deriva, sabe, da gente se sentir perdido, ou que não tem nada
para acontecer, sem uma perspectiva. E quando a gente fala dessa paz, é um sentimento de harmonia, de serenidade interna, mesmo com os desafios acontecendo. Então, é sair mesmo dessa confusão mental, entender que as coisas estão acontecendo e a gente vai observando o que é isso que está acontecendo, né? E os autores trazem que a espiritualidade para eles é um estado psicológico, né, de paz e propósito, e que a prática dessa atenção plena, ela desbloqueia esse acesso ao eu espiritual, e é esse estado que fornece ali a base, a motivação para a autorregulação e a sabedoria sustentável. Então, é como se essa prática levasse a gente a esse acesso ao eu espiritual e a gente conseguisse, com isso, escolher melhor o que a gente vai comer, qual que é o momento que a gente vai comer, a quantidade que a gente vai comer. E eles trazem isso como se fosse um exercício que a gente precisa praticar sempre, como se fosse fortalecendo um músculo, sabe? Então porque no primeiro momento isso pode parecer difícil, mas a gente vai praticando e vai fortalecendo essa, essa musculatura, digamos assim. Então, qual que foi o objetivo desse estudo, né? Ele teve como objetivo responder 3 principais perguntas, que seria se esse treinamento de consciência alimentar, baseado em atenção plena, que é a sigla em inglês, tá? Aumentaria o bem-estar espiritual. A outra pergunta é se o aumento da espiritualidade está ligado à melhora da depressão e da compulsão alimentar. E a terceira, a espiritualidade é o mecanismo que explica como a atenção plena funciona. Então, eles quiseram fazer essas relações. E aí, como eles fizeram esse estudo, né? Como eu falei para vocês, esse estudo ele é parte de um trabalho muito maior que eles fizeram. Esse estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e eles colocaram ali um anúncio em locais que mencionava uma nova abordagem para perda de peso, para indivíduos que estivessem ali com pelo menos 22 quilos acima do seu peso. E eles não mencionavam a prática da atenção plena para poder diminuir qualquer tipo de influência, né, de viés. E aí eles conseguiram 117 participantes, ali entre homens e mulheres, com um grau de obesidade de 2 ou superior. E dessa amostra, né, 25% tinha transtorno de compulsão alimentar, ou preenchiam ali os critérios, né, para o transtorno de compulsão alimentar. E a partir daí, eles excluíram algumas pessoas, né, de todos que eles conseguiram ali, eles excluíram algumas pessoas que já meditavam, então, mais uma vez, uma forma de reduzir o viés, né, e algumas com condições psiquiátricas que fossem instáveis, né, ou com bulimia, com purgação, que seria com episódios de vômito, né, episódios compensatórios, né, de vômito, de uso de laxantes e diuréticos também, na intenção ali de esvaziar o corpo, né. Então eles pegaram esses 117 participantes e distribuíram aleatoriamente. 56 pessoas foram ali para o grupo controle, e nesse grupo controle eles ficaram numa espécie de lista de espera, sem qualquer tipo de tratamento, só posteriormente quando terminou, né, o treinamento, que esse grupo ele recebeu algum tipo de sessão, né, foi um workshop, mas ao longo do tratamento eles não receberam nenhum tipo de intervenção. E 61 participantes foram para o grupo de tratamento, que foi o grupo de treinamento, né. E esse grupo de tratamento, ele recebeu como intervenção, um treinamento que consistiu ali em 10 sessões semanais de tratamento, mais 2 sessões de reforço
mensais. Então, quando terminaram essas 10 sessões, eles receberam, ao longo de 2 meses, uma sessão por mês, né, de reforço. E eles foram avaliados nos seguintes momentos. No primeiro momento, assim que um pouco antes do estudo começar, assim que eles foram selecionados, depois na metade das 10 sessões, depois imediatamente, quando terminaram as sessões, 1 mês depois e 2 meses depois do fim. E no que consistiam essas sessões, né? Eram encontros temáticos, e antes desses encontros eles faziam uma meditação, e depois eles tinham, alguns minutos, se eu não me engano 15 ou 20 minutos, de conversa, para entender como eles estavam, né, como tinha sido desde a sessão anterior. E depois, nesses encontros temáticos, eles, eram submetidos a intervenções psicoterapêuticas integrativas, em que nessas intervenções, eles conseguiam ir além ali do comer devagar, de notar o sabor, que muitas vezes a gente fala quando a gente está falando de atenção plena no comer, né, então eles iam além disso. Aqui a gente tem uma tabela com conteúdo de cada sessão, o que foi trabalhado em cada sessão, né, tá um pouquinho, quem tiver no celular, se quiser ampliar para dar uma olhada, tá. Mas esse material depois também eu vou disponibilizar para vocês, porque ele está traduzido, facilita, né. Então, eles ali, por exemplo, integravam a autorregulação emocional e espiritual. Então eles chamavam isso de sabedoria interna, e essa, por exemplo, está, diretamente ligada aos resultados sobre espiritualidade. Então, além da sabedoria interna, eles também tinham uma intervenção que eles chamavam de sabedoria externa, né, que é relacionada a conhecimentos práticos e metas comportamentais. Então, em cada sessão, eles iam trabalhando isso, sabedoria interna, sabedoria externa. Quando a gente fala de autorregulação emocional e espiritual nesse estudo, por exemplo, a autorregulação, emocional era trabalhada nas sessões em que incluíam meditação do perdão, porque nesse contexto aqui, a meditação do perdão era específico para raiva, né. E a raiva é um dos gatilhos ali para o comer compulsivo. Então eles traziam isso. Tinha a meditação da autoaceitação, que o objetivo era diminuir essa guerra, eu falei para vocês, essa guerra crônica ali que a gente fica na mente, relacionada ao corpo, né. Então, muitas pessoas, elas, por não gostarem do seu corpo, né, tem ali um sentimento, algumas até falam de ódio mesmo, e isso leva a um comer disfuncional. Então essa meditação de autoaceitação, ela tinha esse objetivo de acalmar essa luta interna, né. Para a regulação espiritual, que seria a conexão ali com o self sábio e o self espiritual, tinha tinham as práticas de consciência corporal. Então, um exemplo, ioga na cadeira, toque de autocura e meditação, para que esses participantes, eles pudessem confiar na sabedoria interior deles, para fazer as escolhas, né. Ao invés de depender das regras externas das dietas, e isso é uma questão muito importante, porque quando a gente acredita que para a gente saber o que precisa comer, uma outra pessoa precisa falar para gente emagrecer ou para ter uma alimentação saudável, seja, nesse caso aqui emagrecer, porque eram todos obesos, é muito fácil, é muito comum que essas pessoas não confiem no próprio corpo. E se a gente está falando de uma prática que leva a uma autorregulação, confiar no próprio corpo é algo essencial, né. Então, eles precisavam fazer esse trabalho, até para que as pessoas realmente conseguissem ali ter essa ativação do córtex pré-frontal para trabalhar
a esse favor, né. E quando, eles trabalhavam essa sabedoria externa, como exemplo, a gente tem o estímulo às metas comportamentais, né, que, na verdade, esses participantes eles eram estimulados a trazer para a vida real, para a vida do dia a dia, que eles aprendiam. Então, por exemplo, tinha uma tarefa que eles precisavam ir a um buffet, ali na seção 7, tá, isso, que é na seção 7, acho que é. Eles eles precisavam ir a um buffet ou então compartilhar uma refeição em que cada um trazia alguma coisa. E a gente sabe que nessas situações é muito fácil acontecer o exagero, e para essas pessoas também, porque tem ali o senso de oportunidade, então um monte de comida, e como é que escolhe? Então eles eram estimulados a praticar essa atenção plena nesses ambientes para poder fazer as escolhas mais assertivas para eles, para aquele momento, conectados com o que eles estavam sentindo ali, né. Então eram situações para eles desafiadoras, de repente para alguns de nós isso não vai ser, mas para eles era. Então era importante que eles passassem por isso, para consolidar o aprendizado, né. E aí tinha algumas outras tarefas nutricionais, como por exemplo, tinha lá um desafio das 500 calorias. Eu tentei até buscar para entender, né, porque como ele está falando de uma prática que não é sobre dieta restritiva, eu tentei entender o que que seria esse desafio das 500 calorias. Mas eu entendi que, ele não explica no artigo, mas eu fui, enfim, pesquisando e entendi que é sobre fazer escolhas, mas não é sobre uma restrição, mas é entender sobre a densidade ali calórica, né, a quantidade calórica dos alimentos. E também o estímulo à atividade física, então eles usavam ali o pedômetro como algo para estimular. Cada sessão durava ali de 2 horas e meia de 2 a 2 horas e meia, né. E isso essa era a intervenção, esse era o treinamento, tá. E como que eles mediram então os resultados dessas, intervenções? Então para medir esses resultados, eles usaram 5 escalas ou questionários validados cientificamente, que avaliaram 3 grandes dimensões. Então, o bem-estar espiritual, sintomas clínicos e atenção plena. Então, no bem-estar espiritual, eles usaram essa escala aqui, que é uma escala, que pode ser aplicada para indivíduos de diferentes credos, inclusive ateus, né. E aqui se avalia o significado de paz, aliás, aqui se avalia o significado e paz, então propósito e paz para os participantes. Propósito e paz seria o senso de propósito e harmonia interna. Então, esse aqui os autores dizem que foi o fator que mediou ali a melhora clínica, né. Então tinham questões como: "Sou capaz de buscar conforto no fundo de mim mesmo? Eu sinto uma sensação de harmonia dentro de mim?". Essas questões faziam parte dessa escala, para avaliar significado e paz. Para avaliar a fé, que também estava nessa escala, a fé tinha ali o sentido de força, de conforto e crença em uma força superior, né, que foi o fator ali mais ligado à prática da atenção plena. Então haviam questões do tipo: "Fortaleci minha fé", ou crenças espirituais, "Encontro conforto na minha fé", ou crenças espirituais, e as pessoas iam respondendo. Essas questões elas foram adaptadas, né, para um entendimento melhor ali daquele público. Fala dos sintomas clínicos, foram usadas 3 escalas, que avaliaram compulsão alimentar, depressão e ansiedade. Então ali na compulsão alimentar, foi medida a gravidade e a frequência dessa compulsão, né, e do comer emocional também, que é o sintoma principal, desse estudo.
Para a depressão, foi avaliado também a intensidade desses sintomas, né, de depressão, clínicos e subclínicos, e a ansiedade, mediu ali a intensidade dos sintomas, enfim, né. Já para atenção plena, foi usado um questionário, que é um questionário de atenção plena de 5 fatores, que ele vai medir, observar, descrever, agir com consciência, não julgar, não reagir. Esses são os 5 fatores, né, que seria observar as experiências do momento presente. Descrever seria descrever as experiências, como se a gente nomeasse, né, colocasse um rótulo para o que a gente está vivendo, para o que a gente está sentindo ali. Agir com consciência seria agir no momento presente, ao invés de agir automaticamente, impulsivamente, sem pensar, né, "Ah, eu comi sem pensar". Então a gente agir estando consciente presente, né. Aceitar as experiências do momento presente, sem julgamento. Então, se colocar nesse lugar de quem está observando, está analisando, mas sem julgar. E não reagir às experiências negativas. Então, ele vai avaliando ali esses 5 fatores. Esse questionário ajuda nessa avaliação. Até aqui tudo bem, gente? Tá. Então vamos lá. Então agora eu vou mostrar, pra vocês, assim, os resultados de cada uma dessas 3 dimensões, começando pelo bem-estar espiritual, né, e os dados obtidos nessa escala, eles foram submetidos ao teste ANOVA, mistas de 2 vias. Eu não vou explicar os testes estatísticos, eu vou citar, tá, porque eu acho que não faz sentido nesse momento. Então aqui, quem quiser dar uma aumentada na tabela, mas ela mostra um mapa que compara a jornada do grupo de tratamento com a jornada do grupo controle, né, que não recebeu tratamento nenhum. E isso feito em 3 momentos. Então, no momento inicial, imediatamente após o término das sessões, e 2 meses depois, né, o segmento ali, o acompanhamento. E aqui eu coloquei para vocês o significado, né, a tradução de cada um, desses pontos observados. E a ideia dessa tabela é a gente ver como que os participantes do grupo controle estavam, isso aqui é uma média, né, com desvio padrão, para cada um desses fatores. E o que os autores observaram? Que no início do estudo, todos os participantes, eles estavam bem semelhantes em termos, do senso de significado, paz, fé, em relação aos sintomas de depressão, compulsão alimentar, ansiedade, ao ao que eles entendiam, né, sobre os fatores observar, descrever, agir, não julgar, não reagir. Todos eles estavam bem, semelhantes. E com o tratamento, né, ao final do tratamento, foi come se observou uma diferença, aí a gente conseguiu ver diferença entre o grupo controle e o grupo que recebeu o tratamento. Por exemplo, no grupo que recebeu o tratamento, a gente teve um aumento do senso de significado paz e fé. Enquanto no grupo controle, aqui tem essa setinha aqui, tá? Tô mostrando para vocês aqui. No grupo controle, teve até uma queda, né? E eu falei assim: eu também acho que aconteceria comigo, porque eu tô lá no grupo, na lista de espera, querendo participar, e então pode ter mexido, né?
E se a gente for olhar o significado paz para esse grupo controle, ele se manteve inalterado ao longo desse tempo de espera, que foi equivalente ao tempo do estudo, né? Já ali para quem participou do estudo, teve um aumento. Quando a gente fala da depressão e compulsão alimentar, também teve uma redução e foi uma redução mais expressiva, né? Aqui no grupo controle até teve uma redução, mas se a gente olha para o grupo tratamento, essa redução foi mais importante, digamos assim, né? Ansiedade também teve uma leve redução aqui no grupo de tratamento, já no grupo controle não teve, ficou inalterado, né? Se a gente olha lá aqueles 5 fatores da atenção plena, a gente tem um aumento no observar, a gente tem um aumento no agir com consciência, depois desse tratamento, o não julgar também, e alguns melhoram, e se mantém, na verdade, o resultado depois de 2 meses de encerramento do tratamento, indicando ali que houve, uma eles conseguiram sustentar, né, foi mais duradouro esse acompanhamento. E se a gente for pensar esse efeito, né, os resultados, e se a gente for pensar, por exemplo, na prática da dieta restritiva, quantas vezes, hã, uma pessoa ela começa a dieta e dura uma semana, 2 semanas, ela não consegue sustentar, né, depois de 2 meses, muitas vezes até mesmo recuperou o peso. Então, a gente pode olhar para isso com uma certa esperança, assim: "Opa, é mais sustentável dessa forma? É mais possível de se manter, né, é mais viável?". Então essa tabela ela dá ali uma visão pra gente, né, uma comparação de como esses 2 grupos estavam no início e quais foram as alterações ali, né, que aconteceram ao longo do tratamento, ou após o tratamento, melhor dizendo. Aqui a gente tem nessa figura 1 a mudança do fator, no senso significado e paz, né. Aqui nesse eixo, que é o eixo Y, a gente tem a pontuação média, tá. Aqui eles estão analisando o bem-estar espiritual, então são esses resultados de bem-estar espiritual relacionados ao significado e paz. Aqui a gente tem uma pontuação da escala, né, do que eles responderam, os participantes, de bem-estar espiritual, e uma pontuação alta significa maior bem-estar espiritual, então maior sensação de paz interior e de propósito na vida, né. E aqui no eixo, X, a gente tem os tempos em que isso foi medido. Então ali no inicial, então antes de começar o estudo, logo depois que terminaram as 10 sessões e 2 meses depois. O que que a gente pode observar? No grupo tratamento, que é esse grupo que está pontilhado, mais grossinho, né, a gente tem ali uma pontuação baixa no início, e os autores dizem, né, semelhante, não tem muita diferença com o grupo controle. E ao final das 10 sessões, a gente tem um aumento, né, indicando que o programa de treinamento ele gerou ali um aumento, e esse aumento foi significativo nesse senso de significado e paz dos participantes. E no acompanhamento, que é esse ponto final aqui, se mantém alto, se mantém elevado. Então isso mostra que esse ganho no bem-estar espiritual, ele se manteve, né, ele foi sustentado pelos participantes, mesmo após 2 meses do final do tratamento, né. E no grupo controle, a gente teve até uma queda depois desse tempo, né, e depois ele se manteve estável, então não houve uma melhora para esse grupo.
eles olharam o bem-estar espiritual, o fator fé, né, aqui na figura 2, aqui a gente também tem nesse eixo Y a pontuação média, que foi obtida lá na escala, para esse fator fé, que vai significar ali, quanto maior a pontuação, mais alta é a força, o conforto e a crença num numa força superior, né, em Deus. E aqui também os pontos em que a medida aconteceu. Então a gente tem esses 3 momentos. No grupo de tratamento, a gente observa também que no início foi semelhante com, o grupo controle, não tem uma diferença significativa de fé, né, antes do estudo para os 2 grupos. Mas com o fim do tratamento, e mais uma vez é a linha pontilhada mais grossa, o grupo que recebeu o tratamento, a gente observa um aumento, né. Então a gente, com isso, os autores trazem que, o programa de treinamento ele promoveu um aumento significativo na fé dos participantes. E essa fé ela se manteve, após os 2 meses ali de encerramento do tratamento. Por outro lado, no grupo controle, se percebeu essa queda, na verdade, né, no início, no pós-imediato. Isso sugere que a ausência da intervenção, na ausência da intervenção, né, com a ausência da intervenção, esse sofrimento, essa guerra que a gente trouxe nessa guerra crônica, ela pode ter levado a uma redução mesmo no conforto espiritual. E isso confirma o que a gente viu lá naquela primeira tabela, né. Agora os autores eles começam a correlacionar os resultados de espiritualidade que a gente viu agora, então de significado e paz e fé, com sintomas clínicos e também comportamentais, né, então com a compulsão, com a depressão, com a ansiedade. E eles fazem isso usando a correlação de Pearson, tá. Então nessa tabela 3, ele traz ali as mudanças no pós-imediato. O pós-imediato, lembrando que é quando terminam as 10 sessões. E relacionam ali com o ponto inicial, que foi aquele primeiro momento, o estudo nem tinha começado ainda. E no acompanhamento também de 2 meses. Então aqui, referente ao pós-imediato, e aqui, são os resultados referentes aos 2 meses, né, após 2 meses de acompanhamento. E como que a gente vai interpretar? Quando a gente tem o sinal negativo, quer dizer que houve uma correlação inversa, né. Então, é quando uma variável aumenta, a outra diminui. Então a gente pode ver que aqui no grupo tratamento, todas as correlações entre os fatores, de espiritualidade, então, aqui primeiro significado e paz, e fé, tem uma correlação negativa com a compulsão, com a depressão e com a ansiedade. Aqui embaixo, tá, gente? Então eu circulei aqui para mostrar que, significado e paz teve uma correlação negativa mais intensa com a depressão, ansiedade, compulsão alimentar. Isso quer dizer o quê? Conforme os participantes, eles aumentaram esse senso de significado e paz, menores, os sintomas de depressão, ansiedade, compulsão alimentar foram menores, eles diminuíram significativamente. Aconteceu também aqui, quando, com a fé, né, então quando eles aumentam, a fé, também acontece uma redução desses sintomas, mas é mais significativa essa redução quando a gente correlaciona ali com o significado e paz, né.
Então isso está mais, eles colocam que está mais intimamente ligado à melhora nos problemas de alimentação e humor. Quando a gente olha após 2 meses de estudo, essa tendência também se mantém, né, de ser maior essa correlação negativa. Então, além deles, dos participantes conseguirem manter esse senso de significado e paz, essa espiritualidade, né, como os autores dizem, ela ainda aumentou, ficou mais intensa. E isso levou a uma redução maior, né, dos sintomas de depressão e compulsão alimentar. No caso, a ansiedade ela não foi medida aqui, por isso que está em branco, tá? Até aí tudo bem? Tá. Então é isso. E finalmente, a conexão entre espiritualidade e atenção plena. Então, os autores aqui, para analisar, eles utilizaram também a correlação de Pearson, né, para realizar os resultados. E o que eles encontraram? Vamos olhar para essa tabela 4, que mostra a correlação entre a mudança em cada um dos 5 fatores daquele questionário que eu falei lá na frente, né? E a mudança, né? Então, os 5 fatores de atenção plena e a mudança nos fatores de espiritualidade, significado e paz e fé. Aí eles comparam o grupo controle com o grupo que recebeu o tratamento, né? E quanto mais uma habilidade da atenção plena melhorou, mais a espiritualidade também melhorou. Então, aqui a gente vai olhar a correlação positiva, direta e positiva. O fato de não ter o sinal negativo nesses valores, aqui especialmente, quer dizer que foi uma correlação positiva. Então, quando esses participantes, eles aumentaram o senso de significado e paz na sua vida e de fé, houve também um aumento desses fatores: observar, descrever, consciência, não julgar, não reagir. E o que eles perceberam? Que o aumento na fé, ele está ligado a quase todas as habilidades aqui da atenção plena, né. Então a fé foi o resultado mais sensível à prática de atenção plena. O significado paz e aliás, o fator significar, gente, eu me confundi tanto quando eu estava lendo, porque eu ficava significado paz, não é significado paz, é significado e paz. Ele também, aumentou, mas ele não ficou ligado, né, a todas as habilidades, mas as mais básicas e sensoriais, que aí ele coloca aqui: observar e escrever. Teve foi significativo. Os outros foram positivos, mas assim, foi muito baixinho, né. E eles disseram que isso foi um resultado inesperado, essa correlação entre significado paz e as práticas mais avançadas, como não julgar e não reagir. Eles esperavam que esses valores aqui, eles fossem elevados, fossem significativos, né. Pois paz é um resultado do não julgar. Então, por que eles não encontraram essa correlação positiva mais forte? E aí eles explicam que pode ser pelo fato dos participantes eles serem predominantemente cristãos aqui nesse estudo. Então, para essa população, a prática da atenção plena, ela pode ser ali enquadrada, integrada mais facilmente
em um sistema de crenças já existente, né, de fé. Então eles associaram mais a fé. Então por isso que essa correlação não foi a que eles acreditam, que tenha sido por isso que não foi da forma como eles deixa eu ver o tempo, eles acreditavam. Eu acho que eu passei no tempo. Bom, agora, para essa população aqui, eles avaliaram a atenção plena e a espiritualidade, né, nessa correlação também. E eles quiseram responder à pergunta: a espiritualidade é o mecanismo que explica como a atenção plena funciona? Então, aqui nessa figura 3, eles demonstraram um caminho estatisticamente comprovado pelo qual a melhora na atenção plena leva à melhora clínica, usando o eu espiritual como ponte, né? Então a gente observa aqui um aumento das habilidades da atenção plena. Então a gente começa por esse fator aqui, que é observar, que é um fator da atenção plena, né? Levando a um aumento do senso de significado e paz. Então, essa seta para cá significa isso, que teve esse aumento, né, essa correlação na vida dessas pessoas. E esse aumento de significado e paz teve uma correlação aqui com a redução, né, levou à redução dos sintomas de depressão. Então, o fator significado paz do eu espiritual, ele atua como um mediador dessa entre a atenção plena e a melhora clínica, né? Eles dizem que não é simplesmente a prática da atenção plena que vai reduzir diretamente, que reduziu aqui nesse caso diretamente a depressão. Ao invés disso, primeiro se tem a prática da atenção plena, ela que vai desbloquear esse eu espiritual que é simbolizado aqui, é representado por esse senso de significado e paz na vida. E é esse novo estado interno que dá força e sabedoria para os participantes conseguirem ali reduzir os sintomas de depressão e também, aqui nessa figura 4, de compulsão alimentar. Então, é como se esse novo estado interno ele diminuísse essa luta crônica ali com a comida, com o corpo, levando a esse resultado. Então, a espiritualidade não é apenas um efeito colateral agradável, né? Mas sim o motor ali que vai levar à cura, né? Que eles colocam dessa forma, a cura do programa. Tá. Então, eu vou, para finalizar aqui, os autores eles trazem, né, que a psicologia da espiritualidade ela tem avançado em direções assim que são bem empolgantes e também a rica história da atenção, a rica história da atenção plena e das intervenções associadas, ela vai continuar aí cruzando os caminhos, né, nesse campo. Isso é uma coisa boa. É como uma capacidade ali que a gente tem universal. E a compreensão dessa psicologia da espiritualidade, ela precisa ser estimulada e praticada, ao invés de ser ignorada, negligenciada e descartada por relacionar ela a algo religioso. E a gente vê que não é uma capacidade humana e universal, né? E que seria muito importante nesse mundo que a gente está vivendo, acelerado, né? Já que desacelerar é difícil, mas a espiritualidade é uma capacidade humana. Então, a atenção plena ela pode ser ali praticada para acessar essa espiritualidade e se tornar uma ferramenta de autorregulação, especialmente aqui nesse século XXI, que a gente está tão acelerado. E antes da gente abrir para troca, eu vou trazer a fala de uma participante, né, que está ali no estudo, que entrou no processo, ela entrou no grupo, nesse treinamento, com compulsão alimentar,
E vários anos depois, né, de completar o programa, ela observou que ela não estava mais tendo a compulsão alimentar. Desculpa. Mas tendo a compulsão alimentar. Mas ela não praticava assim com frequência a meditação formal, mas usava o que ela aprendeu da atenção plena, a consciência da respiração. Então, ela atribui grande parte do seu crescimento pessoal também, não só em relação à alimentação, também ela vê em outras áreas da vida dela, né, a esse treinamento, a prática da meditação, observando. E aí ela fala algo bem bonito, né? Ela diz: isso me ajuda a me conectar com a minha sabedoria interior. A meditação desacelera você o suficiente para estar em contato com Deus. E Deus vive em todos nós. Então é isso. Muito obrigada pela atenção e a paciência de vocês. E a gente vai ir para as trocas. Me digam o que chamou a atenção de vocês nesse estudo. Obrigada, gente. Lu, muito bom, muito obrigada pela sua apresentação. Acho que foi bem didática, né? Para todo mundo. E um assunto que a gente também pode aplicar na nossa vida, né? Assim, a gente, né? Um artigo interessante de apresentar, tudo a ver com o que a gente tem começado a fazer aqui no departamento, mas também nos traz reflexões para a nossa vida, né? Para a nossa prática, para nossa esse mundo corrido, essas nossas, né? Muitas vezes reagimos e não pensamos. Então, foi bem interessante. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma troca? Márcia. Eu gostaria de fazer um comentário. Alguém entrou na frente e eu não vi? Na realidade, eu vou precisar sair agora, por isso que eu apontei a mãozinha. Tá bom? Então, vamos lá. Eu achei o artigo ótimo. Eu me lembrei muito da cena que aconteceu comigo ontem, que eu estava com a minha neta num balanço, e eu pratiquei a atenção plena com a neta no balanço, porque eu passei uns 10, 15 minutos sem pensar em nada. Ou seja, eu só foquei no balanço, no céu, no olhar dela, no sorriso dela, nas músicas que nós estávamos cantando, e é muito diferente é até melhor do que uma prática estimulada com hora certa, com tempo certo. Vou acordar, vou meditar, vou fazer uma pausa agora. Então, a natureza oferece esses momentos a todo tempo para nós, né? E eu experimentei isso, talvez pela primeira vez, com muita consciência de que eu estava em atenção plena. Eu acho que eu entrei em flow, não é assim que se chama? Fiquei uns 20 minutos curtindo. O que mais me chamou a atenção foi quando você disse: quando uma pessoa precisa de outra para regular o seu emocional, é porque ela não confia no próprio corpo. E não confiar no próprio corpo tem a ver com mente, e mente é um atributo espiritual. Então, eu achei isso, me chamou muita atenção. Achei ótimo. E, para finalizar, achei interessante como cientista, né, quando você traz assim, na atenção plena, você tem o cérebro pró-frontal funcionando, porque é uma decisão, mas as decisões são tomadas a partir de uma questão emocional, não existe decisão sem emoção. E aí você traz, nessa questão tão neurociência, você traz a abertura de um acesso para a sabedoria e seguida de uma abertura para a conexão com essa sabedoria. Então, a gente vê a inteligência espiritual como um tapete, andando junto. Então, a gente tem a inteligência intelectual, a inteligência emocional, mas a fé entra onde? A esperança entra onde? Isso é o tapete da emocional e da intelectual. Então, eu gostei muito.
independente de ser uma questão relacionada à alimentação, né? Nutrição, eu gostei muito. Me ajudou bastante, gostei, parabéns. Infelizmente, gente, eu tenho um horário agora, eu vou ter que sair, tá bom? Mas eu gostaria de deixar essa minha fala. Muito obrigada. Obrigada a você, Márcia. Foi. Carla, você quer falar? Foi a Olá. Carla que... Ah, então tá. Não sei se eu vou conseguir falar muito, porque eu estou com um problema sério, que eu estou imensamente gripada e talvez eu fique sem voz. Mas eu queria dar os parabéns e eu, à medida que a Luciana foi falando, eu fui fazendo uma reflexão, uma articulação com a reforma íntima, que muitas vezes nós pensamos nessas inspirações espirituais, muitas vezes ligadas à obsessão, que também estão ligadas muitas vezes a esses distúrbios alimentares, isso também não podemos deixar de lado, não só os vícios, portanto há outras influências espirituais, mas também em casos graves ligados, portanto, à alimentação, distúrbios alimentares, isso não deve ser deixado também de parte. E concomitantemente o outro lado, que são essas inspirações de mentores, de espiritualidade, que aqui a gente está falando de uma questão mais científica ligada a essa atenção plena, mas que eu faço também essa ligação a estes recursos internos, muitas vezes coadjuvados pelos mentores espirituais, pelas inspirações espirituais, dando-nos, portanto, ferramentas também para essa reforma íntima. Então, a minha reflexão é precisamente trazer a reforma íntima ligada a essas ferramentas e esses processos espirituais e de vida cotidiana que estão muitas vezes subjacentes a problemáticas muitas vezes pouco pensadas, ligadas também à espiritualidade. Era essa reflexão que eu queria trazer. Parabéns, Luciana. Lu, quer comentar? Acho que tem uma Daniela. Aí eu posso. Uhum. Daniela. Dar meu comentário. Luciana, adorei o artigo, você explicou super bem. A gente que não tinha lido, eu pelo menos não tinha lido, eu entendi bem o artigo. E me chamou bem a atenção, porque assim, ok, a parte da nutrição, da obesidade, é uma epidemia, realmente, é uma coisa muito grave, e assim, muito bom que né, o mindfulness pode estar sendo usado, né, para que a pessoa lide melhor com isso. Mas aí, durante a sua explicação, eu fiquei pensando, eu falei, gente, não é só, né, nessa parte da obesidade, porque eu até pensei em mim, porque é muito raro hoje eu não estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que talvez seja um hábito que a gente pegou, não sei quando, não sei como, mas assim. E hoje, desde março, por exemplo, eu não estou mais trabalhando, mas eu faço tantas coisas e sempre duas ao mesmo tempo. Então, assim, a gente perdeu essa conexão com o self, perdeu o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Eu achei muito legal a gente ter um trabalho científico mostrando isso para a obesidade, né, para compulsões, mas que a gente aplica em todas, em tudo, né, na nossa vida. E eu achei isso assim o que mais me chamou a atenção. Eu adorei, Luciana. Obrigada, tá, por dividir aí com a gente. Lu, posso só? Acho que a minha fala vem bem legal depois do que a Daniela trouxe, porque eu tinha feito uma anotação quando eu fiz a leitura prévia do texto, que eu coloquei mais ou menos assim, que acho que casa muito com o que a Daniela falou, que na pressa do mundo a mastigação parece que ela virou ruído. É como se
o texto, quando ele fala, né, de redirecionar a nossa energia para o sentido, parece que ele fala em transformar a fome em busca. Como eu gosto assim, de um ar bem poético, eu botei assim, é como se o texto me trouxe muita sensação da gente olhar para esse lugar do estômago, né, como um lugar sagrado. E aí eu fiz link com a mensagem que a gente leu na abertura, né, que falou desse cuidado com o nosso templo, que é o nosso corpo. E aí eu fiz uma anotação assim, que cada colherada é uma chance de ouvir o próprio silêncio, nesse instante em que o alimento deixa de ser fuga e volta a ser comunhão. E eu me vejo muito na fala da Daniela, que eu tenho feito um grande esforço de só comer. Né? Eu tenho toda a minha vida acadêmica muito me alimentando nos transportes. Né? Seja ele qual for, e sempre desse lugar de fazer mais alguma coisa e comer muito rápido. E aí, quando eu li esse artigo, né, eu comentei muito com meu esposo, que meu esposo come muito devagar. E a gente estava brincando sobre assim, o tempo, né? Por conta do meu filho, para a gente poder mastigar. E eu falei assim, nossa, eu como muito rápido. Às vezes eu né, vem dessa estrutura de estar comendo em transporte, então você precisa acabar de comer, está sempre fazendo outra coisa, e aí me deu aquela puxada, sabe? A gente tem feito todo um trabalho de se alimentar à mesa, mas para mim isso ainda não é natural, ainda é um grande exercício. Sim, como eu costumo dizer, é babado. Porque é um exercício grande, né? Me veio a imagem, que às vezes eu falo também, da mulher polvo. E a gente, em algum momento da nossa trajetória, da nossa vida, a gente valorizou isso, né? Aquela pessoa que consegue fazer tudo, várias coisas ao mesmo tempo. E eu acho que desde da pandemia, isso foi sendo desconstruído, pelo menos para mim, que isso não é saudável, não é bacana, né? Então, quando a Márcia, né, fala sobre ela tá lá no parquinho com a neta dela, e é isso, não é só, né, a gente sentar ali para fazer, mas é tornar cada momento uma experiência meditativa, né, de uma forma intencional. Então, isso pode acontecer até no comer. E o que eu achei interessante nesse artigo é que, embora na minha prática, eu não faça a atenção plena dessa forma, né, ali com a meditação, mas é isso, é um estímulo a cada momento trazer essa experiência meditativa, que é estar presente, né? E isso levando a uma conexão consigo. Então, acho que esse é o ponto alto para mim, essa conexão. E quando você, Carla, traz a leitura lá no início da casa íntima, da casa espiritual, eu entendo que é um retorno. Quando a gente faz esse movimento, seja na alimentação ou em outros momentos da nossa vida, é como se a gente estivesse fazendo esse movimento de retorno para a nossa casa íntima, para a nossa casa espiritual. Que com essa correria, essa vida agitada, a gente está muito fora, a gente está lá fora. Então, até as nossas referências para comer, elas não são internas, elas são externas. Então, a gente precisa de alguém, né? A Márcia trouxe isso também quando eu falei, né? A gente precisa confiar no nosso corpo para saber o quanto e o quando a gente vai comer, o que a gente vai comer. Só que nessa correria a gente não consegue perceber isso. Então a gente precisa até muitas vezes de alarme para parar e comer, né? Algumas pessoas precisam para beber água, precisa de alarme também, porque tem uma desconexão. Então eu entendo que essa prática desse artigo que eles propõem é uma reconexão consigo, né? E isso ajuda com certeza. E quando a Carla fala, né, do autoconhecimento, dessa reforma íntima, eu entendo que nesse movimento vai se dando, né? Quando a gente vê lá os 5 fatores da atenção plena. Então, o observar, o descrever, isso vai nos ajudando, né? Até mesmo quando eu falo da gente confiar no nosso corpo e saber
o momento, né? Quando comer, isso também é autoconhecimento. E é importante, né? E é algo que acaba libertando a gente. Liberta a gente do papel e liberta a gente de muitas regras. Porque não importa se a gente está aqui em 2025, se a gente vai estar em 2030, a nossa referência sempre vai estar aqui, que é o nosso corpo, né? Então é importante a gente estar nesse movimento. Aí eu não sei se eu falei, enfim, se eu lembrar o que eu ia falar. Bárbara. Não, só duas contribuições. Uma é que engraçado, né? Esse pensamento que a gente tem muito quantitativo, material, assim, que chegou no final, eu falei assim, e será que teve redução de peso? Então, assim, será que... Por que que eles não pegaram também o peso? Mas o objetivo era outro, né? Outras medidas, né? Especialmente de ansiedade, depressão. Não estava se preocupando se a pessoa ia perder peso ou não nesse momento, mas sim cuidar das outras dimensões dela que são muito negligenciadas. Mas ver como a gente também fica com o cérebro treinado para isso, né? Pô, será que teve isso tudo, mas será que também emagreceu? Eu não sei se eles discutem isso também em algum momento, porque essa é uma realidade, né? Essa coisa do se pesar, né? Eu acho que é uma realidade. Porque é isso, eu acho que uma coisa que a gente precisa discutir, assim, é pensar, né? É também se a gente não se burla, assim, né? Você quer fazer isso tudo, mas no final das contas, por trás disso tudo, tem a pessoa que só quer emagrecer, sabe? Tu tá fazendo isso tudo, mas o que internamente, eu acho que essa sabedoria interna, ela é muito importante, né? De você, é verdade isso que você está buscando dentro de você, o seu peso já não importa mais tanto, mas, né? Assim, claro que você quer emagrecer, mas as outras dimensões importam igualmente, né? Não é emagrecer a todo custo. Eu queria que você falasse sobre a questão do ódio também, que foi uma questão que em algum momento eles abordaram, né? Então, essas práticas, até da atividade física também, que é feita com raiva, né? E o que eles falaram. E um outro ponto é que eu não sei se eles chegaram a comentar alguma coisa sobre o grupo controle, porque eu fiquei um pouco, né, assim, o que você achou do grupo controle? Porque o fato realmente de eles não terem feito nenhuma intervenção, mesmo que seja um acompanhamento padrão, o fato deles só terem ficado esperando, você acha que isso, sabe? Porque realmente é bem frustrante, né? E aí, será que não impacta também nesse resultado? Não sei, se eles falam alguma coisa também sobre isso. Indo lá pro início, né, que você falou, será que perdeu peso? Mas essa é uma pergunta que eu também me fiz, né? Nesse artigo em específico, eles não trouxeram esses dados, mas tem uma fala que leva a crer que sim, que eles mediram isso, mas está em outro trabalho que estava em revisão. Na época, eu busquei esse trabalho, né, para ver se ele tinha sido publicado, mas não encontrei. Eu encontrei um trabalho com um desses autores com mulheres brasileiras obesas, mas ainda não consegui o acesso a ele. Vou ver se eu consigo. Mas, assim, na minha experiência, quando a gente trabalha esses sintomas, quando a gente consegue reduzir e a pessoa ela realmente consegue diminuir os exageros, a perda de peso acontece. Para algumas, ainda assim não acontece. E eu acredito que tenha muito a ver com o que você trouxe. Emagrecer para quê? A qualquer custo. Então, quando eles falam do sentido, né, sentido e paz, algumas pessoas elas buscam emagrecimento, conseguem fazer a melhora, mas esse emagrecer, o sentido, o porquê dele, não é muito claro. Ainda é para fora, digamos assim. E aí existe uma dificuldade
que aí entra o que você falou, será que a gente burla? Existe uma dificuldade ali. Então, encontrar esse sentido, para quê? Emagrecer para quê? Também ajuda. E aí, lendo o artigo, eu entendo melhor, porque você tem um sentido, né, daquilo acontecer. E quando o sentido, a motivação ela é interna, então acontece, né, como se o corpo ele ficasse seguro ali, ele se sentisse seguro, o corpo, para poder eliminar, desapegar do que ele está apegado, da gordura que está apegada, né? Então também pensei isso. Sobre o ódio, eles só citam a raiva, né, como um dos motivos para o comer emocional, para o comer compulsivo. Então eles não trabalham isso e fazem lá a meditação do auto-perdão, né, do perdão, para poder trabalhar isso. Na minha prática, o que eu vejo é isso, né? No comer emocional, a gente tem as emoções motivando mesmo. Então, tem pessoas que comem por raiva. Então, é como se comesse para anestesiar o que está sentindo. A melhor forma é a forma que ela encontrou de lidar com aquilo. Porque eu entendo, né, que foi a forma como ela aprendeu ali, para ter prazer, para ter uma recompensa, para ter um alívio. Então, ativa mais essa área do cérebro que age ali na impulsividade, né? Que age ali no. Reage àquela emoção, ao que ela está sentindo e acaba comendo sem pensar. Então, aí a gente precisa fazer todo um trabalho para que ela ative mais o córtex pré-frontal e comece a não reagir àquela emoção, né? Usando a comida para isso. Mas isso acontece também. Sobre o grupo controle, depois das 10 sessões, esse grupo ele recebeu um workshop com 4 encontros, tá? Então não foram 10, né, sessões semanais, mas 2 mensais. Foi um workshop com essas 4 encontros. Eu acredito que alguns resultados tenham a ver, sim, com essa espera. Pelo menos para mim, me colocando no lugar daquelas pessoas, eu ficaria muito chateada, frustrada, que ia querer participar, né, e estava ali. Mas eles receberam isso. E nesse trabalho eles não falaram, né, se teve algum efeito, qual que foi o efeito, mas disseram que eles receberam esse workshop. Foi oferecido a eles, né? Então, não sei se todo mundo participou, mas foi oferecido. Não sei se eu te respondi, Bárbara. Acho que a Ana levantou a mão, né? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Agora eu estou podendo abrir aqui a câmera. Na verdade, acho que a experiência, né? Eu não sei, eu acho que várias pessoas aqui praticam, pelo que falaram, né? Mas é uma experiência muito interessante, a mindfulness. E eu acho que é muito difícil que não tenha havido, talvez não tenha tido perda significativa. Mas acho que é muito difícil com a mudança de hábito que você não tenha tido nenhum impacto, pelo menos na qualidade de vida das pessoas. E às vezes não tem perda de peso, mas tem uma melhora de bem-estar, né? De sensação de bem-estar, né? Nessa questão, né? Então, assim, os dados que foram ali avaliados, né? Que a Luciana apresentou super bem. Eu também não tinha tido tempo de ler o artigo antes, né? Aí foi ótimo, que foi passo a passo ali. Mas, por exemplo, quando a gente faz as práticas meditativas, né, uma das coisas que me ajudou a perder peso de repente, eu me dei conta que eu não sabia se eu estava com fome, ou se eu estava cansada, ou se eu estava com sono. E isso é muito importante, né? E aí eu passei a perceber que eu comia quando eu estava cansada. Então, na verdade, eu precisava descansar, né? Isso a gente faz muito, né? Porque você come em plantão, você come. Carla falou aí, né, na nossa vida acadêmica, a gente às vezes come porque está ali cansada e come. E aí eu me dei conta que eu comia quando eu estava cansada. E aí isso me ajudou demais a mudar, né? Então, assim, é um impacto direto, né? Não foi mindful eating, né? Mas
foram também técnicas, né, de atenção plena ou de aumento de atenção, né, que é principalmente hipnose clínica e práticas de meditação, né. Então eu fui me dando conta. Então é muito interessante, né, isso é muito interessante. Obrigada, Luciana, foi ótimo. É o estar consciente, né? Então, isso acontece por outras vias também. Isso que eu achei bem interessante de falar. E é bem comum, né, de comer por outros motivos que não ali os nutricionais, né? E isso também faz parte. Eu penso que a gente também precisa naturalizar isso, porque a comida não é só nutriente, a comida tem todo um significado para gente, para cada um. Então, o mesmo alimento, uma mesma comida vai ter um significado diferente para cada um de nós aqui, e a gente vai se relacionar com ela de forma diferente. Então, isso também é importante levar em consideração. Tanto que nesse estudo, eles não proibiam, a ideia não era restringir comida afetiva, comida de conforto, mas é saber, né, comer com consciência. Então, ter essa capacidade de escolher de forma saudável para cada um. Então, se a gente, como a Ana trouxe um exemplo, isso acontece muito. O brigadeiro é uma comida afetiva. E todo dia eu tô comendo brigadeiro, tem alguma coisa esquisita. Aí eu vou e me dou conta que é porque eu tô cansada. Então, mas aí você precisou observar isso, né? E aí você pode escolher quando você vai comer, mas não pensar, não posso comer. Mas quando é, né? Mas o que que seu corpo está precisando mesmo? O que que você está precisando mesmo? É comer o brigadeiro ou é fazer um escalda-pés, né? E descansar um pouco? Então, tudo isso são habilidades que a gente vai desenvolvendo e a atenção plena ajuda muito nisso. Muito bem. Obrigada, Lu. Muito obrigada mesmo, viu? Parabéns pela apresentação. E vamos fechar nosso encontro de hoje. Eu vou fazer uma breve meditação pensando nesse processo de atenção plena, tá bem? Então, vamos buscar uma posição confortável, relaxar nossas pernas, nossos braços, fechar nossos olhos e levar nossa atenção para todo o corpo, observando por alguns momentos as nossas sensações ao longo do corpo. Vamos começar pelos pés, pelas pernas, percebendo se não tem nenhuma tensão maior em alguma parte do corpo, alguma sensação que você ainda não tenha detectado. Observe se há pensamentos, um fluxo que vai e vem. E apenas tome consciência, tentando deixar esse pensamento fluir, sem julgar o que você pensa. Observe as emoções, os sentimentos. E nesse momento, vamos fazer uma breve checagem de como estou agora. Minhas emoções, meus pensamentos, meus sentimentos. Vamos levar nossa atenção à nossa respiração. E fazer 3 respirações mais profundas. Inspirando pelo nariz. Prende um pouquinho o ar. E solta devagar. Mais uma vez, inspirou. Prende um pouquinho. E solta lentamente. Uma última vez, inspira.
e solta. Nesse momento, agradecidos por estarmos aqui, damos por encerrada essa reunião, abrindo os nossos olhos lentamente, sentindo cada parte do nosso corpo e gratos por estar aqui nesse momento presente. Graças a Deus. Pessoal, obrigada, viu? Lu, querida. Obrigada a todos. Obrigada, Luciana, Obrigada a especial. todos. Um beijo. Até a Tchau, próxima. beijo. Tchau, tchau.